Vamos começar essa reunião, esse evento, né? Esse treinamento que a Marília está nos disponibilizando vai ficar gravado nas nossas mídias sociais, então os outros participantes eles vão ter acesso, né, posteriormente, através também da Elisa. Então, como não poderia ser diferente, deixa eu esperar atender o telefone. Então, vou te abrir a palavra, doutora Anchieta. É um prazer aí você mais uma vez conosco nos nossos eventos. Então, fique à vontade. Muito bem, eu cumprimento ao presidente, cumprimento a Marília, que é a palestrante, não sei se há outra palestrante na noite, cumprimento a todos que aqui já chegaram, e nesse momento já somos em número de 12, mas em homenagem ao tema da Marília, Marília tem um poema que é do século XVII, do Frei Antônio das Chagas, e eu custei achar, que eu imaginei que tivesse nesse livro meu, mas na verdade está nesse outro, que eu até gosto mais, que é um livro Palavra de Advogado, que eu escrevi já há 10 anos atrás. O texto do poema é do Frei Antônio das Chagas, contemporâneo do padre Antônio Vieira, e é exatamente sobre o tempo. Leio e fica servindo, meu caro presidente, de introdução, e, é claro, disponibilizarei o texto. O tempo. Deus pede estrita conta do meu tempo, e hei desse tempo te dar conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que já gastei sem conta tanto tempo? Para dar conta do meu tempo, dado-me foi tempo e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em fazer conta. Mas, se os que contam com seu tempo ficassem desse tempo alguma conta, não chorariam como eu, por não ter tempo. Aberta a sessão. Depois eu mando para vocês. Maravilhoso. Até emocionou aqui, porque, né, em tempos de Covid, enfim, notícias ruins chegando para gente, e isso ressoa muito, né? É exatamente essa conta aí que às vezes não fecha. Que às vezes não fecha. Muito legal, doutor Anchieta, sempre abrindo brilhantemente nossos eventos. A Marília pode até utilizar isso aí nas redes sociais dela, com uma forma de divulgação. Vou fazer um post. Tudo a ver. Vou te disponibilizar o livro. Vou te dar de presente o livro. Obrigada. Bom demais. Vai ser muito legal. Pessoal, bem-vindos a mais um evento do Conselho Jovem aqui da Seminas. Queria agradecer a presença de todos vocês, pela participação, pelo tempo de vocês. O evento é feito com muito carinho, né? Então, a Marília, eu tenho certeza que vai nos surpreender com qualidade, com material de altíssima relevância, como foi nos outros 2 eventos que ela já fez para a gente, né, Marília? Então, é uma parceira muito antiga, é um prazer tê-las conosco. Antes de começar, gostaria de agradecer a presença dos nossos patrocinadores e parceiros, né? Temos aqui patrocinadores muito especiais, temos a Net Profit, na figura da Paola, temos a Organização Sincera, na figura da Marília, que é a nossa palestrante hoje. Agradecer a F5 Gestão, na figura do Jainir, tá? A gente tem uma parceria maravilhosa aí de consultoria. Então, quem tiver alguma dúvida sobre esse trabalho, pode consultar a Elisa. Agradecer a SB Coach, na figura do Alexandre, a Oro Comunicação, que é... Doutora Anchieta, muito obrigado, viu, pela abertura. Agradecer a Oro Comunicação, que é quem faz o nosso marketing, na figura do Anderson, empresa brilhante também de comunicação, e a Partners, que é a nossa empresa de assessoria de imprensa, do Dino Bastos, que foi nosso presidente aqui também do Conselho Jovem. Antes de começar, queria apresentar um pouquinho do Conselho Jovem, sempre tem convidados, e como eu já disse, esse vídeo fica disponível para assistir depois, então muita gente tem acesso, né, ao conteúdo que está sendo falado aqui. Conselho de Jovens Empresários das Seminas já tem 18 anos,
né, mais conhecido como Conselho Jovem. Nós hoje já chegamos, até ano passado, nós tínhamos a marca de 100 associados. Infelizmente, com a pandemia, a gente perdemos alguns associados, alguns conselheiros, e aí a gente está em novas iniciativas. A gente já atingiu a marca de 70 associados, então a gente chegou a ter 60, hoje a gente já tem 70 associados de novo, então a gente está nessa busca aí de trazer cada vez mais pessoas para agregar ao nosso grupo, né? O Conselho de Jovens, que tem como principais objetivos trazer conteúdo, integração e inspiração para os jovens através de eventos como Jantar Palestra. Se Deus quiser, no segundo semestre a gente vai voltar a ter nosso evento principal aí. Rodada de negócios, que a gente tem as rodadas de networking, que são muito legais, se chamam Conecta, é um evento muito especial. Os workshops online, que são eventos como esse, onde a gente tenta trazer ferramentas, né, Marília, que possam ser muito úteis aos nossos associados dentro das suas empresas e até da nossa vida social. E sem contar sobre o network, né? O Rodrigo já falou aí, falando que indicou uma pessoa para a Marília. Então, eu acho que a essência desse conselho aqui é justamente o networking, é a gente poder se relacionar, se conhecer, poder indicar, né? Então, é muito importante. Nós iniciamos um projeto novo com a Cláudia, que é o projeto Café com Associado. Então, a Cláudia, que é a nossa nova diretora de relacionamento com o associado, iniciou um projeto para conhecer melhor os membros do nosso conselho e abrir um espaço para sugestões das nossas ações. Então, é um projeto muito interessante, que é para dar voz aos conselheiros, para trazer sugestões de eventos, de ferramentas, de conteúdo que a gente possa trazer aqui dentro do Conselho Jovem. Então, quem tiver interesse, é só chamar a Elisa ou a própria Cláudia, ambas estão no nosso grupo de WhatsApp, para marcar um bate-papo com elas. Então, eu acho que vai valer super a pena, né? A gente está com a nossa nova iniciativa que começou esse ano, que foi o almoço com os aniversariantes do mês. Está sendo um sucesso, todo mundo que vai tem gostado muito, está sendo uma troca de experiência muito legal. Então, é mais uma oportunidade da gente estreitar os laços com os nossos conselheiros e também promover o nosso próximo evento, que vai ser um evento muito bacana, que é o One Wine, que vai ser um evento que vai acontecer no dia 1/7, às 19 horas. Já tô com a roupa de ir. Vai ser top. Nós vamos realizar mais uma edição do Enjoy, que a última vez nós realizamos com um sommelier de cerveja. Dessa vez a gente vai realizar uma degustação de vinhos online, né, com o sommelier Gustavo Gianchero, do Seu Van, né, no caso. Então, as inscrições já estão abertas, né? Você faz a inscrição, você vai receber 2 garrafas de vinho, que foi, obviamente, recomendada para o nosso sommelier. Você vai receber essas 2 garrafas com que vai ser um kit, né, para harmonização. Então, vai ter lá também um tira-gosto para harmonizar com o vinho. E durante o bate-papo, ele vai explicar um pouquinho sobre a história do vinho, sobre como harmonizar, as melhores formas de harmonizar com esses vinhos e também tirar dúvidas e falar sobre curiosidades sobre os vinhos. Então, vai ser um evento muito legal, com um tema mais descontraído. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Qualquer dúvida sobre inscrição desse evento ou outros eventos, ou sobre como participar do Conselho Jovem, então, como eu disse, a Elisa está à disposição de vocês. Temos as nossas redes, LinkedIn, Twitter, Instagram, todos estão disponíveis para tirar as suas dúvidas. E agora, vou passar a palavra para a Marília, que todo mundo está ansioso aí. Eu, particularmente, estou precisando de controlar melhor meu tempo, muita atividade para pouco tempo. Então, estou ansioso aí para hoje. Marília, é com você. Obrigada, Marco. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Que bom vê-los, né? Mesmo que seja dessa forma. Várias carinhas conhecidas. André, e aí, como é que tá lá no hotel? Todo mundo tá organizado? Dando feedback aí. Marília, depois a gente usa seu nome lá, viu? Fala assim, você perdeu aí, você não fez o treinamento normal, você não fez o treinamento com a Marília. A gente tem usado bastante desse jargão lá, viu?
Pois é, isso é ótimo. Dando feedback aí para o pessoal da Seminas, inclusive, e até para quem não participou, falando também, né? Eu participei daquele... Não lembro mais como é que chama o nome, não, mas era uma rodada de networking, onde a gente colocava lá o que a gente estava querendo. Oi? Foi o Conecta. Isso, esse aí. E aí lá o André puxou, né? E a gente fez uma parceria, eu dei o curso lá para eles também, para os hotéis lá do André, então foi super legal. Obrigada aí, todo mundo, pelas indicações, pelas referências, é um prazer estar aqui com vocês, boa noite a todos. Gente, quando eu conversei com o Copoli, para a gente pensar nesse aulão, a gente pensou de ser um bate-papo, uma coisa mais fluida. Então, diferente dos cursos que vocês estão acostumados a ver, né? Quando eu trago aqui realmente os cursos empresariais, não que ele não tenha, né, um teor aí de conteúdo ou de qualidade de entrega também bem rico, mas não vai ser, né, só alinhando a expectativa, o aulão é muito no intuito de trazer para a prática algo que é muito importante para mim, algo que eu ensino aí nos meus cursos, na minha metodologia, nas minhas consultorias, e que eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade ainda, né? Que é nesse acompanhamento e talvez na melhor forma de usar as ferramentas que vocês podem utilizar para ter os resultados que vocês podem ter em termos de gestão do tempo e produtividade. Então, assim, fiz um formulário lá, recebi as respostas, a Elisa me mandou as respostas aqui, foi muito legal ver as respostas de vocês, tá? E eu vou me basear um pouco nelas, basear um pouco no que eu já tinha preparado, mas fiquem à vontade. Então, eu vou explicando e aí podem deixar, às vezes, as perguntas no chat ou então, se der um tempinho, podem falar também, porque eu quero muito que essa troca aconteça para fazer mais sentido, até porque são 19 horas da noite, está todo mundo cansado do batidão, e se a gente ficar sem interagir, acaba que vai desanimando, né? Então, podem contar comigo, fique à vontade. Para quem não me conhece, né, saí falando aqui, nem me apresentei de novo, mas meu nome é Marília, minha empresa é Organização Sincera, eu ajudo pessoas e empresas a se organizarem, a terem mais gestão do tempo e produtividade aí aplicados no dia a dia, seja na sua vida pessoal ou profissional. Eu acredito, né, que a gente precisa olhar para os dois lados, afinal, nossa vida é uma só. O Covid está aí para mostrar isso, né? E que sim, é importante a gente ser mais produtivo no trabalho, mas também na nossa vida pessoal e como que a gente faz isso. E aí, gente, trazendo já um conceito muito interessante que eu acabo dando em alguns cursos, que é sobre o que é produtividade para você. Então, quando a gente fala do planner, né, para mim, o planner, ele é a minha vida escrita, praticamente. Por quê? Porque ali estão os meus dias, as minhas semanas, os meus meses. E o que é isso, né? A minha vida. Então, eu acho muito legal, é muito bonito, assim, para mim, me inspira mesmo ver que eu estou escrevendo os meus objetivos, eu estou me conectando com isso, seja pessoal ou profissional, e que isso está acontecendo, eu estou vendo o desenvolvimento disso ao longo aí dos meses, ao longo do planner acontecendo. Então, assim, não é que todo mundo tem que usar o planner, tá? Ele é uma das ferramentas que vocês podem utilizar. Obviamente, eu uso e gosto e recomendo, mas é uma das opções, não é a única. E aí, quando eu falo sobre o que é produtividade para você, eu gostaria muito que vocês refletissem a respeito disso. Sabe por quê, gente? Porque não tem um conceito certo. Produtividade, será que produtividade é fazer mais por menos? Né? Muita gente pensa sobre isso, pensa que é esse o conceito. Só que quando a gente olha para essa resposta de forma crua, se a gente começa a fazer mais coisas, não necessariamente a gente está fazendo as coisas certas, as coisas que vão trazer mais resultados. A gente não necessariamente está empenhando e colocando a nossa energia no que interessa e que faz sentido para a gente. Então, é muito legal que você se pergunte o que é produtividade para você. Onde que você gostaria de estar, né, tendo mais resultados, o que você gostaria de realizar na sua vida, por exemplo, porque isso vai ser muito pessoal, né? Apesar da gente ter objetivos semelhantes de, eu quero, né, conseguir ter uma vida com qualidade, mas o que é uma vida com qualidade para você, né? Então, é muito importante. E as pessoas mais produtivas são aquelas que sabem o que produtividade significa para elas. Por quê? Porque elas estão sempre refletindo sobre isso e elas estão entendendo e pensando como atingir esses objetivos.
se as pessoas estão só vivendo, né? Eu brinco que tem muita gente que acorda, tropeça da cama e já cai no trabalho. Então, se você faz isso, o que acontece? Você está perdendo o fio da meada e você só está sobrevivendo, né? Então, acaba que você não está realmente se conectando com a importância aí da sua vida, com os seus sonhos e com o que você quer gerar. E acaba que quando você deixa só o barco tocar, né? Você não precisa se planejar. Eu falo, quem já assistiu os meus cursos sabem que não precisa fazer planejamento sem objetivo. Se você não tem objetivo, seu objetivo é só ali bater ponto, só ali, não sei o quê, e cumprir tabela, você vai fazer planejamento para quê? Para nada. Mas, se você tem vários objetivos, se você, né, quer alcançar muita coisa, você precisa se planejar, porque assim como muitos me responderam lá no formulário, a gente quer, né, a fórmula mágica, todo mundo quer a fórmula mágica de como fazer muita coisa em pouco tempo. Por quê? Porque a gente tem muita vontade, muita coisa para realizar. E aí, a respostinha básica para essa pergunta, que infelizmente não é a que todo mundo gosta de escutar, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né, pessoal? Então, às vezes a gente realmente vai precisar priorizar. Mas não quer dizer que a gente não consegue fazer tudo que a gente quer. Só que vai ter que ser uma coisa de cada vez. Vai ter que ser bem distribuído. E eu vou ter que fazer escolhas, sim. Porque todos nós somos limitados em tempo e energia. Então, quando a gente entende que o tempo não é um recurso gerenciável, tá? Então, meu dinheiro é gerenciável. Eu tenho pessoas, né, que podem ser gerenciáveis de alguma forma. Agora, o tempo não. O tempo, ele corre, ele é igual para todo mundo. Não tem como você voltar no tempo, não tem como você pedir para ele dar uma paradinha ou uma aceleradinha. O tempo está aí. Ele é o mesmo, todo mundo tem a mesma quantidade. Então, na verdade, a gente não consegue fazer uma gestão do tempo. O que a gente consegue fazer? Uma gestão da nossa energia e das nossas atividades. Isso é o que o comercial aí chama de gestão do tempo. Então, percebam, a gente não consegue fazer isso, beleza? Então, depende sempre da gente, do que a gente quer, quais são os nossos objetivos e como a gente vai alcançá-los. E, basicamente, o Planner, né, o Planner Organização Sincera, é a materialização da minha metodologia e que vai ter tudo isso. Então, se vocês perceberem, quem tiver aí com o Planner, logo no começo, tem ali a roda da vida. Por quê? Porque é para a gente olhar para todas as nossas áreas da vida e entender, fazer uma autoavaliação de como eu quero estar ali na minha vida, como que eu estou, na verdade, a gente primeiro faz um diagnóstico, como que eu estou, qual nota que eu dou, vou abrir aqui, qual nota que eu dou, né, para minha vida aqui no amor, no lazer, no desenvolvimento intelectual. Então aqui, gente, tá vendo? Começa assim. Quer dizer, nossa, Marília, eu vou comprar o Planner por isso? Óbvio que não, né, gente? Isso aqui é só o início de tudo. O Planner, ele realmente a função dele é fazer com que você consiga distribuir suas atividades e alcançar seus objetivos, né? E tendo uma visualização muito mais prática de tudo. Mas começa com isso, por quê? Porque aqui a gente começa a ter um direcionamento dos nossos objetivos. Então, eu olho e faço um diagnóstico de todas as áreas da minha vida e depois eu faço aqui. Visualize como você gostaria de estar em cada área da sua vida em 2021. Para alcançar esse cenário desejado, o que você precisa começar a fazer? Ou seja, a gente precisa ser realista e a gente precisa estar conectado com o aqui, né? Com o que é importante pra gente. Só que a gente também tem que ser realista no sentido de, será que eu vou conseguir ter 10 em tudo? Difícil, né? Por quê? Porque existem prioridades. E aí, qual que é a prioridade na nossa vida hoje, né? É o trabalho, é a família, o que é prioridade hoje? Como você pode se equilibrar dentro desse desequilíbrio de prioridades? É isso que acontece, tá tudo bem, né? Se a gente não entende isso com clareza, aí a gente não se perdoa e tá sempre querendo fazer coisas que talvez não sejam sustentáveis, beleza? E aí a gente vem aqui pro mapa dos sonhos, que é logo em seguida, que tem todas as áreas. E esse momento, pessoal, esse momento do Planner aqui inicial, ele é realmente um momento para vocês fazerem um brainstorming e uma conexão com esses desejos. Então, aqui ainda não começou nas metas. Por quê? Porque aqui vocês estão pensando, eu estou induzindo vocês a pensarem sobre o que é importante para vocês, sobre o que vocês gostariam. Por quê? Muitas pessoas ainda não têm clareza sobre isso. Ou têm clareza só de uma área e esquece de olhar para as outras. Então, aqui é muito legal porque dá para vocês escreverem, né, sobre cada área como vocês gostariam de estar. Beleza, fiz isso e aí eu começo a escrever as minhas metas do ano.
Então, aí sim eu posso escrever metas 2021 e escrever o que eu vou querer. Mas eu vou passar isso, vou fazer mais ou menos esse jogo, tá, gente? De explicando um pouquinho sobre o significado e a importância de cada parte do planner, que esse é o objetivo. Mas antes disso, eu queria responder 3 coisinhas aqui que eu vi que foram muito importantes lá no formulário para vocês se conectarem. E se caso alguém já tiver alguma pergunta, pode fazer também, mas calma que a gente vai passar por ele também, beleza? Tá dando para seguir por enquanto? Tá tudo bem? Beleza. Primeira coisa, é uma pergunta que eu acho que muita gente tem, e aí eu já vou responder para vocês não ficarem muito ansiosos. Marília, por que usar um planner de papel em pleno 2021, onde a gente trabalha remoto? Né? Qual que é a diferença do planner para as outras ferramentas? Né? Será que faz sentido? Então, resposta. Vai depender, tá? Eu não vou te falar que você tem que usar um planner de papel, não. Por quê? Porque isso é muito de perfil. Tem pessoas que têm um perfil mais tradicional que gosta de escrever. Tem pessoas que têm perfil mais high-tech que só gosta de aplicativos e digital e tudo bem. Não tem problema. Desde que isso funcione para você. Então, você pode criar o seu sistema de organização. Não me interessa exatamente quais as ferramentas que você usa, contando que elas te auxiliem de verdade, que você tenha isso e que isso não te gere mais prejuízo do que assertividade, ótimo, pode manter. Mas por que eu gosto do planner de papel e por que eu utilizo, mesmo sendo uma pessoa também high-tech, né? Eu também gosto de muitos aplicativos e uso no meu dia a dia. Eu uso o planner, pessoal, para planejamento. Literalmente, o planner tem esse nome, né? E ele serve para planejar. Ou seja, planejar o quê? Planejar a minha vida, os meus objetivos e como eu vou alcançá-los. Por quê? Porque nele eu consigo visualizar, né? Eu coloco lá os meus objetivos do ano, depois do trimestre, depois do mês, depois das semanas, tá? E assim, do mesmo jeito que a gente planeja, eu volto revisando a semana, revisando o mês, revisando o trimestre, revisando o ano. Entende? Isso é muito simples, parece muito básico, mas ninguém faz. Ou melhor, a maioria não faz, né? Então, assim, é muito simples? É. Você precisa fazer? Precisa. Por que eu recomendo fortemente que vocês façam, gente? Porque quando a gente faz esse processo que eu falei, do planejamento e depois da revisão, e aí a gente planeja de novo, e a gente revisa de novo, planeja de novo e revisa de novo, a gente ganha consciência. Consciência de tempo, consciência de escolhas, consciência de resultados. Muitas pessoas, a maioria dos meus clientes, todo mundo que eu percebo, assim, né, o que eu entendi que é o denominador comum das pessoas que têm dificuldade com gestão do tempo e etc, e principalmente com atingir, né, as coisas, conheço muita gente que tem muita iniciativa e pouca acabativa, né, então tem muita ideia, começa a fazer, mas não consegue desenvolver, não consegue terminar. Por quê? Porque não tem consciência de tempo. O que é ter consciência de tempo? É saber o que são 30 minutos corridos ali. Beleza, sem você estar fazendo nada, você consegue ter noção? Tipo assim, se passaram 30 minutos mais ou menos. Aí você olha assim, passou 30 minutos, são 19h30. Ó que beleza. Beleza. Então eu sei o que são 30 minutos. Agora, o que sou eu fazendo 30 minutos de determinada atividade? E aí eu preciso entender qual que é o meu ritmo dentro desse tempo. Então, o primeiro passo é saber, conhecer o tempo, assim, tipo, começar a observar mesmo. E aí isso é uma questão de atividade de relógio, gente. Realmente, beleza, vou começar essa atividade aqui, vou marcar no relógio 30 minutos para que eu entenda o que eu fiz nesse tempo. Antes de começar a treinar foco, antes de começar a fazer qualquer coisa, é começar a entender como que tá o meu ritmo, o que eu tô fazendo em 30 minutos. Beleza. E por que é importante fazer esse acompanhamento sempre? Porque aí eu começo a entender, para atividades de criatividade, de criação, de desenvolvimento de projetos, eu preciso aí por volta de 2 horas para fazer mais ou menos esse tipo de atividade. Não, para fazer esse outro aqui é mais rápido, isso aqui eu faço em 30 minutos, tá beleza? Ótimo. Então, o que é isso? É eu ganhar consciência sobre o meu próprio ritmo. Quando você ganha consciência sobre o seu próprio ritmo de execução, aí sim, você destravou a chavinha da mágica da gestão do tempo. Por quê? Porque a gente tem o costume, é muito comum, é muito normal esse erro, eu erro isso ainda, porque a gente está sempre fazendo coisas diferentes. Mas o principal erro que eu vejo é
que a gente faz, né? A gente subestima a complexidade da tarefa e a gente supervaloriza o nosso poder de execução. Ou seja, uma tarefa é muito complexa, a gente acha que ela não é tão complexa assim. Então, a gente coloca ela em menos tempo, a gente acha que a gente consegue fazer ela super rápido e a gente coloca em menos tempo ainda. E aí, o que acontece? Falta tempo, né? Falta tempo para executar. Por quê? Porque você não soube planejar isso direito. Ah, Marília, é normal, né? Às vezes eu tô fazendo uma coisa Às vezes eu estou fazendo uma coisa nova, não vou saber. Tudo bem. Só que quanto mais você fizer esse acompanhamento do seu tempo, das suas atividades, mais você vai ganhando, né, esse repertório, sabe? De atividades e de ritmo, de consciência, para que você possa se planejar melhor. E por que isso é importante, gente? Porque na hora que você for fazer seu planejamento semanal, for fazer seu planejamento mensal e até anual, você vai começar a ter um feeling melhor de tipo assim, isso aqui, até aqui eu posso me comprometer. Tá, agora já começou, eu acho que já começou a passar do meu limite. Então, se eu me comprometo demais, o que eu vou precisar? De outros recursos, porque o tempo eu não consigo gerenciar. Então, eu vou precisar contratar outras pessoas, eu vou precisar não sei o quê, ou simplesmente de falar não. E aí é que as pessoas erram, né? Porque elas não fazem um acompanhamento, elas não têm consciência, elas se comprometem com mais coisas, elas não conseguem entregar. E isso fica uma bola de neve. Então, é muito importante, nós como empreendedores, que a gente tenha cada vez mais esse acompanhamento e que a gente saiba também instruir os nossos, né, colaboradores, as pessoas que trabalham com a gente, e que isso seja algo importante, sabe? Principalmente o respeito, né, com os horários, essa questão da gente começar a falar mais sobre isso e tudo, porque isso faz toda a diferença. Que bom que você gostou, Cláudia, obrigada. E aí, gente, voltando, por que eu uso o Planner, né? Então, porque o Planner, ele tem essa metodologia, então ele vai te lembrando, porque muitas vezes vocês esquecem. E aí, o Google Agenda, ele não vai te lembrar de colocar ali seus objetivos e fazer uma revisão do mês, uma revisão de qualquer coisa, sabe? A maioria das ferramentas que a gente usa hoje, elas não têm isso. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o principal porque quando a gente escreve, e eu acredito aqui que todo mundo que está aqui hoje teve uma educação primária na escrita, né? Então, a gente aprendeu a escrever, aprendeu a ler, a gente aprendeu matemática, qualquer coisa a gente aprendeu escrevendo. Foi depois, no meio do caminho aí, que foram surgindo as ferramentas, a tecnologia. E aí, o que acontece? Esse é o nosso sensor primário de aprendizado, tá? E não só por causa disso, mas também porque quando a gente escreve, a gente está acionando muitos outros, né, neurônios, aí a gente está fazendo conexões neurais muito maiores e melhores, e é como se a gente estivesse assinando um compromisso. Então, isso a PNL, ela explica também sobre isso, tá? Então, o Planner, ele te ajuda a lembrar e se conectar muito mais, tanto com os seus objetivos, com os compromissos que você colocou ali. Inclusive com essa distribuição, para que você saiba, né, para que você tenha mais noção de como realizar o que você fez. Marília, o Google Agenda eu consigo visualizar ali, é ótimo, para mim é mais rápido e tudo. Beleza, não tem problema você utilizar. Eu também uso, vou mostrar para você, eu vou contar para vocês aqui qual que é a diferença. Só que é muito diferente quando eu só coloco os meus compromissos no Google Agenda do que quando eu tiro um tempinho e eu escrevo no meu planner quais são os meus objetivos da minha semana, como que eu vou distribuir os meus compromissos e como que eu vou distribuir o que não é compromisso, que são os meus objetivos que precisam entrar na minha semana e serem distribuídos nessa semana, mesmo com os compromissos que eu já tenho. Então, quando eu escrevo isso e eu distribuo isso, aí sim eu tenho noção. E, gente, faz muita diferença. Eu tive um exemplo, eu mesma, semana passada, na sexta-feira, que eu fui fazer meu planejamento semanal dessa semana, porque eu sabia que estava lotada de compromisso, e aí o Google Agenda estava só enchendo, né? E estava lá enchendo e tal, beleza. E aí eu fui olhar, quando eu fui distribuir, porque eu só fico tranquila, respiro assim, beleza, agora eu entendi, vai dar para fazer, tá tudo bem. Tem semana que é mais puxada que outra mesmo, ok, mas agora eu entendi como que essa semana vai se dar. E aí, quando eu estava fazendo isso, transcrevendo, eu me toquei que eu tinha um workshop para dar, eu tinha um workshop para dar hoje de manhã e que o conteúdo dele não tinha sido programado ainda, porque era de uma parceria nova. Isso era sexta-feira. Vocês acham que isso acontece comigo, gente? Quase nunca.
acontece isso comigo, mas aconteceu. E por quê? Porque é um conteúdo novo, é uma parceria nova. A gente estava muito preocupado com o conteúdo do outro curso que a gente estava criando e a gente começou a testar, começou a dar problema de outras coisas. Eu estava viajando, eu cheguei, então foi um monte de confusão. E quando eu me toquei na sexta-feira, eu falei assim, gente, a gente não fez o conteúdo do workshop de terça-feira. E aí, pronto, né? Já acionei o alerta e fui falar com ela e já entendi comigo mesma que domingo eu ia ter que trabalhar. Entendeu? Então, assim, beleza, aqui, né, abertamente, empreendedores sabem que às vezes a gente tem que trabalhar mesmo fim de semana, normal, né? É o que eu quero fazer? É o que eu espero para mim? Não. Tanto que isso já não é mais minha realidade há muito tempo. Mas de vez em quando acontece. E esse fim de semana aconteceu. Então, beleza. Só que assim, eu já alinhei minha expectativa com isso. E aí eu já desenhei, eu mandei para ela no próprio domingo, ela também já ajustou. Na segunda-feira a gente fez uma reunião rápida de 1 hora na segunda-feira e já estava pronto. Por quê? Porque será que eu teria condições de montar esse workshop na segunda-feira? Até teria, mas seria muito comprometida na minha semana, entende? Então, assim, quão importante é a gente se conectar e escrever para entender, de fato, quais são esses compromissos que eu me comprometi. Porque por mais organizada que eu seja, às vezes é tanta coisa acontecendo que se a gente não senta para olhar, pode acontecer esse tipo de coisa, tá? Então, assim, não é comum acontecer isso comigo, não é mesmo, mas aconteceu. E aconteceu essa semana, hoje, né? Então, assim, deu tudo certo, graças a Deus. Mas é legal compartilhar isso para vocês entenderem. Alguém tem essa questão também? Tem alguma... prefere escrever? Prefere usar ferramenta? Tem alguma dúvida? Quer compartilhar alguma coisa aí rapidinho para a gente poder seguir nessa parte? Marília... Pode falar, Gustavo. Gustavo, pode falar. Eu ia só comentar a questão da escrita, né? Porque, se não me engano, ela é considerada uma atividade neuropsicomotora, né? Existe, por exemplo, teste de avaliação de perfil de pessoas que se não me engano, é grafologia, que se chama, que pela escrita é possível traçar um perfil psicológico, uma pessoa... Eu estou comentando isso só para dizer da ligação que a escrita à mão tem com a memória, com o seu psicológico, né, e tudo. Eu acho que ela realmente tem uma importância no aprendizado, sim. Obrigada, Gustavo. Cláudia? Marília, muito bom que o Gustavo pontuou, até puxando o gancho aí. Esses dias eu acabei indo até no neurologista, que minha vida é 220, eu falei, gente, eu estou esquecendo de compromisso, não é possível. E aí ele pontuou, a sua era, Cláudia, não é a era que escreve mais, a era da informação rápida no telefone. Então, como vocês não utilizam tanto essa metodologia do escrever, acaba que o próprio neurológico esquece das coisas. Olha a importância do que você falou. Então, assim, realmente faz muito sentido e a gente observa isso na prática, né? Tanto que às vezes a gente está tão ligado no smartphone, a gente come compromisso que depois a gente vai lembrar que tinha isso como prioridade. Perfeito, pessoal. Então, assim, seguindo a linha de raciocínio, é exatamente isso. Eu falo assim, para mim faz muita diferença. Quando eu termino de fazer meu planejamento semanal, que eu espero que muitos aqui já tenham feito meu curso, né, gente? Porque a gente fez quase tudo ano passado aí e fizemos 2, trabalho remoto e gestão do tempo. E aí, quando eu termino de fazer meu planejamento semanal, o que acontece? É como se eu já conectasse os pontos e eu já soubesse, assim, mais ou menos, o que está meio que fora da minha rotina, o que eu tenho para fazer. Né? Então, assim, durante a semana eu tenho trabalho ali, mas o que é mais diferente que eu tenho para entregar essa semana, mais importante? Como que tá as minhas noites? Tem semana que eu tô com as noites mais livres, tem semana que eu tenho compromisso, então isso fica mais fácil, sabe? E ali não é um esforço que eu gasto, é porque eu já raciocinei em cima disso e fica muito mais simples de tomar decisões durante a semana, porque esse raciocínio já foi gerado. Então, quando vem atividades, vem imprevistos, exatamente pelo fato de eu já ter pensado o que é mais importante, o que é diferente, como que eu vou ter tempo para fazer isso, esse raciocínio gerado anteriormente me faz saber tomar melhores decisões ao longo dos dias, tá? Então, vem um imprevisto, eu sei.
Por quê? Porque eu já planejei. Óbvio, vocês podem fazer esse planejamento em outras ferramentas também, tá? Mas o Planner eu reforço por isso. E por quê? Qual que é a diferença do Planner para mim para o Google Agenda? Então, como eu disse, o Planner ele é onde eu planejo. O Google Agenda é onde eu agendo. Qual que é a diferença? Compromissos a gente agenda, tá? Então, assim, esse workshop está na minha agenda do Google Agenda. Beleza? Por quê? Porque tem data e hora marcada. Tudo que tem data e hora marcada é um compromisso. Compromisso tem que estar na agenda. Se não está na agenda, você vai fazer o quê? Vai esquecer. Entendeu? Então, tem que estar na agenda, independente da agenda que você usa. Então, tudo que tem data e hora marcada está na agenda. Compromisso geralmente bloqueia o nosso horário. Então, tudo que está no meu Google Agenda são os meus tempos bloqueados. Ou seja, são os horários que eu não tenho disponível para mim, para minha empresa, para eu criar algo, desenvolver projetos. Aqueles horários eu bato o olho no Google Agenda, eu vejo, isso aqui está bloqueado. Facilita a minha vida. Agora, quando eu vou fazer meu planejamento, eu gero duplicidade de informação sim, mas consciente de que isso ainda é melhor para mim. Esse é o meu método, tá, gente? Cada um pode criar o seu. Mas no meu método, o que eu faço? Sempre compromisso está no Google Agenda. Na hora que eu vou fazer o meu planejamento semanal, eu primeiro faço os meus objetivos da semana, depois eu passo os compromissos para o Planner e depois, com o horário que sobrou, eu tento distribuir os objetivos da minha semana nesses horários. Entendem? Então, exemplo, criar o conteúdo do curso, né? Que horas que eu vou fazer isso? Eu vou ter tempo na segunda-feira? Acho que não, vai ter que ser domingo. Ok, entendeu? Mas, geralmente, né, não é tão assim, não deveria ser tão urgente assim, a gente consegue ver. Dependendo do que tem para fazer, a gente vai ter que jogar às vezes para outra semana. Mas todas essas decisões, elas só são feitas de forma consciente e da melhor forma quando a gente visualiza, quando a gente pensa a respeito disso e quando a gente entende o que está acontecendo com o nosso dia, com a nossa semana e com o nosso mês. Faz sentido? E aí, a pergunta, né, que é assim, que eu falo que é a pergunta de 1 milhão, que todo mundo quer saber como é que faz, como é que lida com o imprevisto, como que eu agendo, né, sendo que as coisas mudam, como é que faz, etc. Gente, essa pergunta, ela é muito interessante. E na prática, o que eu percebo? Só sabe lidar melhor com os imprevistos quem se planeja. E isso parece que é contraditório. Por quê? Porque o imprevisto vem e ferra seu planejamento. Mas, se você não tiver planejado, você não sabe o que você está deixando de fazer quando você faz o imprevisto. E aí, o que acontece? Você esquece daquela coisa que você deveria fazer. Aí você não faz. Aí quando vem chegar a bomba, tipo o meu curso que eu esqueci, porque eu estava viajando, chegar a bomba você tem que fazer, pegar, né, deixar de fazer alguma coisa, enfim. Então, quando a gente não se planeja, a gente tem muito menos recursos para lidar com os imprevistos. Ou seja, a gente perde noção do que a gente está deixando de fazer, a gente perde noção dos nossos limites, tá? E a gente perde também capacidade de negociação. Se eu consigo visualizar com mais antecedência que eu vou ter um problema de tempo, eu posso gerenciar isso melhor. Eu posso falar, olha, fulano, a gente pode fazer essa reunião na próxima semana? Vamos deixar esse projeto para começar depois? Alguma coisa assim. Por quê? Porque eu estou entendendo como que está indo o direcionamento aí dos meus projetos e da minha vida. Mas se eu não sei, eu perco. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente vira a agenda dos outros. Quando eu não tenho a minha agenda e o meu planejamento, eu viro a agenda do outro. Por quê? Porque o outro fala assim, ô Marília, pode ser aí segunda-feira 13h, pode ser? Ah, pode. Vou olhar aqui, não tem compromisso? Marquei. Ah, ô Marília, pode ser tal hora? Ah, tá, pode. Tipo assim, claro, não tô falando que a gente não vai ser aquela pessoa chata que não vai nunca marcar nada. Não. Mas, por exemplo, segunda-feira eu praticamente não, né, 90% das vezes, pelo menos, eu não faço reunião. Por quê? Porque segunda-feira é meu dia da minha empresa, é o dia onde eu faço administrativo financeiro e onde eu crio conteúdo, porque a minha empresa tem essa função. E aí eu evito ao máximo marcar reuniões na segunda-feira. Entende? Então, eu só marco o quê? Exceções, né? Tipo, essa semana. Mas geralmente eu não marco. Então, não é à toa que nos meus planejamentos, quando eu vou fazer meu planejamento semanal, não tem compromisso segunda-feira. É porque eu já me planejo para não marcar segunda-feira.
Eu já tenho um direcionamento de quando é melhor para mim marcar certos compromissos, porque isso já está dentro da minha metodologia, tá, gente? Então, assim, tô passando uma pincelada de várias dicas que eu dou nos cursos, mas para ver se vocês entendem um pouco da importância de tudo isso, tá? Então, voltando, Google Agenda, compromissos, para mim, tá? Compromissos é ótimo porque eu visualizo os compromissos de cara, é ótimo porque eu recebo lembretes, né? Então vem, chega aqui, ó, em 30 minutos tem a reunião, tá, não sei o quê, eu já coloco o link, já coloco o endereço, se for presencial, é fácil, beleza. E é fácil por quê? Porque eu também mando para o meu cliente, também mando para os meus alunos, então a pessoa também está recebendo aquilo ali, beleza. Mas o planner é onde eu distribuo, onde eu visualizo os meus blocos de tempo, onde eu faço o meu planejamento, a distribuição dos meus objetivos. E ele não é só isso. O que eu tô falando aqui de planejamento semanal é a essência base do planner, tá? O básico que você tem que fazer de gestão do tempo na sua vida é planejamento semanal. É básico. Se você não faça planejamento semanal, você não começou a fazer o básico, tá? Então, te convido a começar a fazer o básico, que é planejamento semanal. Por quê? Porque no planejamento semanal você visualiza a semana e não somente o dia. Muitas pessoas fazem só planejamento diário, aí elas se perdem. Por quê? Porque elas acham que tem que colocar tudo num dia só, e não é. Porque um dia só não cabe todas as suas funções. Geralmente a gente tem muitas funções, como empreendedor, então, diversas. E essas funções, elas têm que ser distribuídas ao longo da sua semana. Por exemplo, o meu administrativo financeiro é só segunda-feira. Se precisar de alguma coisa urgente ali, beleza, mas o grosso foi feito. E eu tô tranquila. E o grosso ainda maior é no começo do mês, entendeu? Então, assim, eu sei que a minha primeira segunda-feira de todo mês é uma segunda-feira onde eu tenho uma carga maior de administrativo financeiro. Depois vai diminuindo. Eu fico preocupada com isso ao longo da semana? Não. Eu já sei que eu paguei minhas contas, né? Que eu cobrei quem tinha que cobrar, que tá tudo certo ali, beleza. As coisas vão fluindo, então eu posso abrir espaço para o resto acontecer. Então, eu não recomendo que vocês façam apenas um planejamento diário, mas que vocês façam um planejamento semanal com revisões diárias. É diferente, tá? Deixa eu ver, não tem esse problema, tudo em um dia só. Sim, Monique, quem não visualiza acaba colocando tudo num dia só. Aí o que acontece? É o mesmo problema de quem não planeja. Quem não planeja, faz o planejamento semanal, aí quando chega um imprevisto, a lista só aumenta. E essa lista é infinita. Por quê? Porque você não está vendo a distribuição dessas tarefas. Você só tem uma lista infinita de coisas que só vai aumentando. E aí, você não pensa, você não olha como é que vai ser essa distribuição, quando que você vai conseguir fazer as coisas, você só tá. Aí você começa a fazer. Começa a fazer, dá um check, aí entra 3, dá um check, entra 2. Então, é infinito. Percebe? Então, assim, não recomendo fazer somente o planejamento diário. O planejamento diário, ele faz parte, mas ele tá lá no final da cadeia, ele é uma revisão constante, tá? Então, qual que é a diferença do planner para o Todoist, por exemplo? As ferramentas de to-do, né? Eu gosto muito também e as utilizo, tá? Mas, qual que é a diferença delas? No planner, eu não coloco o detalhamento das atividades que eu tenho para fazer. Então, eu coloco lá, por exemplo, bloco de administrativo financeiro. Eu coloco um bloco lá. E eu não vou escrever assim, pagar isso, pagar aquilo, Todos esses detalhes, eles estão no meu Todoist. Entende? Por quê? Porque lá é onde eu confiro esse detalhamento. Eu posso, inclusive, fazer uma tarefa escrita, bloco de administrativo financeiro, e dentro dela detalhar esses itens, ou eu posso simplesmente ir colocando, pagar fulano, mandar mensagem para ciclano, sabe? Esse detalhamento aplicativo de lista de tarefas. Aí eu não recomendo que faça no papel. Eu prefiro a ferramenta, olha que doido. Mas por quê? Porque na ferramenta eu não perco ela. A ferramenta está sempre no meu bolso, a ferramenta é simples. E aí, o que acontece? O que aconteceu quando eu fazia no papelzinho? O famoso papelzinho, né, gente? Quem nunca? Pega, ainda na penduragem, rasga um pedacinho de papel, vai escrevendo, aí o pedacinho acaba, vira, aí vira uma zona esse papelzinho, porque você não sabe priorizar, você não sabe, enfim, é complexo. E
você perde. No fim do dia, cadê o papelzinho, gente? Tá no estojo, tá no lixo, tá na calça, tá na bolsa, tá onde que esse papelzinho você perdeu? Começa no outro dia o quê? Com outro papelzinho maravilhoso, né? E aí, cadê o controle das atividades? Não sabe. Então, assim, esse papelzinho é pra gente acabar com esse papelzinho, tá? Não, gosta de escrever? Pega um caderno e vai escrever no caderno. Prefiro que você escreva no caderno do que você ficar lá nesse papelzinho, porque no papelzinho tem o acompanhamento das atividades. Então, deu para entender as diferenças? O que é Google Agenda, o que é Planner e o que é Todoist, pelo menos para mim? Então, assim, quer misturar? Mistura. Entenda como é que é seu processo. O meu processo é assim. E assim, ele fica certinho. Eu não perco, tá? Deixa eu ver aqui o que o Copoli falou. No meu caso, eu planejo, mas a advocacia gera imprevistos frequentes. Devo deixar sempre uma lacuna nas horas para esses imprevistos? Perfeito, é isso mesmo. Quem tem a característica do trabalho muito volátil, muito cheio de imprevistos, depende muito de cliente, essas coisas, tem que planejar cada vez menos, sabe? Então, assim, no geral, a gente já fala para deixar, sei lá, fazer um planejamento de até 70% do seu dia, deixar 30% do seu dia mais livre para os imprevistos. Ótimo. Se você tem uma característica tipo do Copoli, às vezes você planeja um turno e deixa um turno livre. Quer dizer que vai ser sempre assim? Não. Que seu cliente não vai te ligar num turno e só vai te ligar no outro? Não. Muitas vezes você não consegue controlar isso. Mas quer dizer que você sabe que você tem, por exemplo, 4 horas para trabalhar, 4 horas para atender. E aí você vai distribuindo isso à medida que as coisas vão acontecendo. Às vezes vão ter dificuldades de, tipo assim, de preencher o planner certinho, né? Mas aí o que você pode fazer é pensar nesses blocos, gera um turno, deixa o outro livre, e aí você pode ir preenchendo, distribuindo ao longo do dia. Por quê? Porque aí você fala assim, você escreve lá no seu planner, fiz tal... nessa hora até essa hora, eu estava realizando esse projeto. Dessa hora até essa hora foi esse cliente que surgiu, mas tudo bem, você escreveu lá. E aí você vai ver, não, então agora eu vou fazer qual? E aí é legal você ir atualizando o seu planner à medida que as coisas vão acontecendo. Porque você está redistribuindo e acompanhando. Então, quem tem essa característica muito do comercial, né, e tudo, é muito importante que vocês não planejem tudo, que vocês deixem um horário, assim, considerável para isso, tá? Porque faz parte do seu trabalho. Então, é deixar aí o básico para você realizar o que você já sabe que tem para fazer e deixar o tempo para atender seus clientes. Aí, ó, ele falou, geralmente planeja amanhã e deixa tarde para imprevisto. Perfeito. É isso mesmo. E aí tem uma metodologia, né, gente? Não sei se vocês lembram, mas ela chama Eat That Frog. Ou seja, engula o sapo. E comece pela tarefa mais difícil ou mais importante, né, de preferência. Geralmente a mais difícil é a mais importante. Mas tudo bem. Pela mais importante, comece ela no começo do seu dia e termine até meio-dia. Essa é a dica de ouro, assim, das pessoas mais produtivas. Por quê? Porque se você faz o que é mais importante na parte da manhã, você liberou espaço para os imprevistos acontecerem sem te prejudicarem demais. Você liberou um monte de hormônio, endorfina, ocitocina e etc., para que você confie na sua própria produtividade. Então, isso tudo te gera capacidade de produção. Você sabe que o mais importante foi feito, que você já deu, né, fluidez aí nos seus compromissos, nos seus projetos, e você se sente confiável, né, o suficiente para realizar outras coisas. Então, isso é muito importante, é uma dica de ouro, assim mesmo, que eu recomendo fortemente que a gente tente fazer. Nem sempre é possível, mas é legal que isso fique aí no nosso radar, ok? Alguém tem alguma dúvida até então? Quer comentar alguma coisa? Vocês tudo sem câmera, né? Vou dar um puxão de orelha a vocês. Tá me deixando... Marília, vou fazer uma pergunta então. Tá. Igual você fala, eu adoro a tecnologia, tá? Mas, por exemplo, aqui, vou até dar um exemplo. Eu mapeio aqui algumas das tarefas que devem ser executadas na semana, tá? Você dá alguma dica para a hora de você enquadrar, tipo assim, as tarefas você vai diluir pela semana. Na hora de você distribuir pelos dias, quais dicas você acha relevante para a gente observar? Então, isso vai depender muito da característica de cada um, sabe? De cada trabalho mesmo. O que eu recomendo
que é o que eu faço com os meus clientes de consultoria, de forma individual, é que você pense na sua semana ideal. Então, o que é o planejamento semanal ideal? É quando a gente pega uma semana padrão e a gente distribui, a gente mapeia as nossas funções principais e os nossos objetivos. Ou seja, o que sempre se repete, Copoli? Vamos lá, administrativo financeiro, reunião com o cliente tal, reunião com o meu time, enfim. Pega aí tudo que sempre se repete. Isso tem que estar na sua semana. Depois, o que você costuma ter? Ou então você já pode mapear aí os projetos que estão, né, acontecendo. Abre espaço para eles. E aí você vai mapear da melhor forma. O que eu sugiro? Que você tente juntar coisas que são mais parecidas, semelhantes, para ficarem próximas. Por quê? Porque quando a gente fica mudando muito de foco, isso perde produtividade, tá? Então, é muito importante que você junte coisas semelhantes. Por exemplo, inclusive aí para vocês, né, advogados, isso é algo que faz sentido, não sei como é que tá agora na pandemia, mas tem que sair de casa. Junta as coisas que tem que fazer fora de casa num turno só, entendeu? Eu, por exemplo, meu trabalho não precisa sair muito de casa, mas quando eu vou sair de casa, aí eu já tento fazer tudo tipo assim, aí eu já vou lá, eu já vou sei lá, eu vou na clínica tal, depois já vou marcar um almoço com minha amiga que eu queria marcar, já marco naquele dia que eu vou no médico, depois do médico eu faço aquilo, vou lá e faço no shopping, compro tal coisa. Por quê? Porque já que eu tô saindo de casa, eu faço tudo que eu tenho que sair de casa. Eu sei que, né, nem sempre vocês podem fazer isso, mas é algo que funciona para mim. E aí, por quê? Porque nos outros dias, eu estando em casa, eu já consigo ter mais assertividade das coisas que eu tenho que fazer no computador ou, enfim, na minha produtividade. Respostas, bloco de respostas. Ter momentos para responder, né? Então, eu vou responder e-mail, WhatsApp, Telegram, se tiver, Instagram, enfim. Vou fazer isso, um bloco focado em respostas. Respondi. Por quê? Tem que responder também com produtividade, no sentido de com qualidade, né? Responder os meus clientes com qualidade é importante para o meu trabalho. Então, eu preciso ter atenção. Não é para eu ficar fazendo ali naquela troca, correria, naquela loucura. Não. Eu tenho um momento reservado para isso. Beleza. Mas quer dizer que eu estou o tempo inteiro disponível? Não. Quer dizer que eu tenho 30 minutos ali de respostas antes de eu começar meu trabalho, depois eu tenho 1h30 de produtividade, depois eu tenho 30 minutos de resposta, depois eu tenho 1h30 ou 2 horas de produtividade, por exemplo. E aí é legal que você comece a pensar sobre isso. Então, onde entra respostas, onde entram suas funções e como que isso pode ser distribuído da melhor forma ao longo da sua semana. Então, você recomenda o time box, caixa de tempo. Isso, exatamente, de 1 ou 2 horas, sim. De preferência de 1 ou 2 horas, tá? Para blocos de criação, de desenvolvimento, que eu chamo de deep work, né? O trabalho profundo, ele precisa geralmente de 2 horas para ser desenvolvido, tá? A recomendação é essa. Pode ser que você consiga fazer em menos, pode ser que precise de mais, mas geralmente, para que você pegue no tranco, né? A gente demora um pouquinho, até pegar no tranco para escrever, para desenvolver. E tenha o flow ali, né, da produção mesmo, depois consiga concluir, geralmente isso demora aí em torno de 1h30. Eu gosto de 2 horas porque eu falo que deixa a gordurinha de tempo para os imprevistos também. Então, é mais ou menos por aí, beleza? Por nada. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Vou seguir no planner, então, agora. Não. Faltou responder outras perguntas, peraí. Frequência. Então, eu perguntei da frequência para vocês, gente. Por quê? Porque se organizar, fazer um planejamento, fazer gestão do tempo, tudo isso são hábitos. A gente precisa criar esse hábito. São processos que precisam ser criados para a gente. A gente precisa internalizar isso. Então, o que acontece? Se você ainda não tem o hábito de se planejar, você precisa criar hábito, você precisa colocar isso na sua agenda como um compromisso. Então, você precisa abrir espaço para que isso aconteça. Por quê? Ninguém ensinou pra gente que a gente precisa abrir espaço para organização, né? Ninguém fica te pedindo, cobrando. Ô, Copoli, você não fez seu planejamento semanal. Cadê seu planejamento semanal? Mas o cliente dele vai chegar para ele e vai falar assim, ô, Copoli, cadê meu contrato? Cadê lá? Você resolveu?
Só que aí, olha só, o intermédio disso, entre uma fala e outra, aqui não acontece, aqui acontece, é o quê? É a organização que ele precisa ter para que ele consiga resolver os problemas dele. Então, apesar de ninguém cobrar o seu planejamento, todo mundo te cobra os seus resultados. E aí, que tal o pulo do gato? Você precisa investir, né, inserir um tempo para se organizar, para que você consiga ter melhores resultados. E aí, vocês precisam literalmente marcar que horas eu vou fazer meu planejamento semanal. Marília, quando que é melhor? Depende, mas eu sempre recomendo que seja feito antes da sua semana começar, para que você comece a sua semana executando. Então, segunda-feira não é dia de fazer planejamento semanal, segunda-feira é dia de começar a executar, entendeu? É dia de começar ali, ó, mão na massa, perto, já coloca a primeira e vai. Mas, não deu? Faz na segunda-feira, né? Melhor que nada, eu sempre falo. Melhor fazer o planejamento semanal, especialmente quando vocês começarem a criar esse processo, gente, vocês vão ver quão importante é e depois, daqui a pouco, vocês não vão conseguir nem fazer nada se não planejar. Eu sou assim, eu tenho muitos clientes hoje que estão nesse nível também, que não dá para continuar sem fazer um planejamento. Então, para onde está, faz e depois continua. Marília, não consigo fazer no domingo, por exemplo. Muita gente, né, eu recomendo que faça ali no domingo às 17 horas, olhando para a semana. Não, Marília, minha família, meus filhos, sei lá o quê, não dá, viagem e tal. Faz na sexta, tá? Então, assim, recomendo que faça na sexta-feira, em algum momento, sexta-feira à tarde é um excelente horário para isso, porque você está finalizando, revisando a semana, concluindo, e agora como é que vai ser a próxima, como você já pode se programar, planejar. No meu caso, ainda bem que eu fiz o planejamento na sexta-feira passada, né? Porque eu pude planejar ali, inclusive, para o domingo. Mas, geralmente, no domingo tá ok. Mais uma vez, a recomendação é que seja feito antes. Se não conseguir, faça quando der. Mas faça, não deixa de fazer, tá? Porque antes da semana começar, para você já começar executando, beleza? Então, essa é a frequência. O planejamento semanal, a frequência, gente, o próprio nome diz, olha que beleza, né? Quando que eu devo fazer meu planejamento semanal, né? Com que frequência? Toda semana. Com que frequência eu faço meu planejamento diário? Todo dia. Com que frequência eu faço meu planejamento mensal? Adivinha? Então não é muito difícil, né, da gente entender. É só uma questão do quê? Da gente fazer. E algo para lembrar a gente. Então, a gente precisa colocar isso na agenda. Se preciso for, coloca aí no seu Google Agenda. Vou planejamento semanal. Sexta-feira, 17 horas. Sexta-feira, 14 horas. Domingo, 17 horas. Coloca na sua agenda para te lembrar. E aí, o Planner, como eu falei, né, que o Google Agenda não tem isso, o Planner tem. Então, quando está terminando seu mês, tem uma página de todo o tamanho lá, assim, revisão mensal. Então, você não vai falar que você esqueceu, tá ali. E aí, o que eu recomendo? Que no momento de finalização de mês, virada de mês, você coloque 1 hora a mais para o seu planejamento, porque você vai gastar essa 1 hora para fazer o quê? A revisão do mês e o planejamento do próximo. Pelo menos 1 hora, tá, gente? Mas esse planejamento e essa revisão, eles são riquíssimos, especialmente para gente que é empreendedor, tá? Então, por quê? Porque você vai fazer a revisão, você vai mapear, eu faço literalmente um mapa mental de tudo que eu fiz nesse mês. Ou seja, eu vou passando semana a semana, vendo o que eu conquistei, o que foi importante e tudo. Eu dou uma olhada, uma folheada nisso e eu escrevo, faço o meu mapa lindo, maravilhoso e fico felizona comigo mesma. Então, como que é, né? Começa lá, primeiro, tem o mês, a visualização do mês. O Planner tem isso. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Ah, Marília, tá muito detalhado, não vou ter tempo, não tô afim de fazer detalhadamente as metas do mês. Se não tá afim de fazer detalhadamente as metas do mês, você faz pelo menos uma listinha rápida aqui do que você quer para esse mês para você. Então, o que você quer alcançar, o que é importante, o que você se compromete? Escreve aqui, pessoal e profissional. Se não tiver afim de fazer detalhadamente. Se tá afim, tá inspirado, tá legal, aqui, ó, detalhadamente, metas de todo mês. Tem. Beleza, aqui visualização do mês, vou colocar os meus objetivos do mês e vou colocar os meus compromissos principais. Ok. Passei, começou minha semana. Minha semana começou... O que eu faço, né, gente? Objetivos da semana e distribuição na semana. Terminou a semana, tem momento da gratidão aqui para você escrever rapidinho ali pelo que você é grato. Então,
Beleza, próxima semana. Como que eu vou para a próxima semana? Eu reviso essa, eu olho os meus objetivos. O que consegui? Dou check. Ó, isso aqui eu não fiz. Não fiz por quê? Não tive tempo, apareceu outra coisa, esqueci. Você tem que se perguntar. E é nesse momento que você ganha consciência. Ah, não fiz porque apareceu outra coisa que é mais importante. Nossa, esqueci completamente. Ah, então quer dizer que você não está olhando o seu planner, né? Não, beleza. Enfim, não fiz por quê? Beleza. Isso ainda é importante, porque tem coisa que perde timing, né? Não fez, passou, acabou, deixa pra lá. Beleza. Não, ainda é importante. Então, o que é importante? Que você passe para a próxima semana ou para as outras. Então, às vezes, a próxima semana está muito conturbada, então você já joga para outra. Aí você já joga no objetivo aqui, já deixa escrito o que você não fez nessa semana e que você sabe que não vai fazer na próxima também. Não tem problema. Contanto que isso faça sentido para você, é o que importa. Então, passei para a próxima semana, revisei, joguei o que é mais importante, já escrevo os meus objetivos escrevo os compromissos. E assim vai, toda semana, né? Então, eu fiz isso toda semana. Olha que beleza, tá tudo aqui, minha vida, né? Meus objetivos, o que eu tô realizando, os meus cheques. Beleza. Aí, sabe o que eu chego aqui e faço? Tem revisão mensal. Eu faço um mapa mental. Eu gosto de fazer assim. Cada um fica à vontade para fazer da forma como quiser. E aí, eu faço aqui organização sincera, tudo que eu fui fazendo na organização sincera. Então, tem comercial, enfim, o que eu fui criando. E aí, gente, não tem uma estrutura padrão. Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Escrever as coisas que foram importantes para você em cada área da sua empresa ou em cada projeto que você criou, enfim. E eu coloco aqui Marília. Então, o que eu fiz do pessoal que foi importante para mim, o que eu fiz da minha empresa que foi importante para minha empresa, tá? O que aconteceu na minha empresa, não necessariamente só o que eu fiz. E aí, então, isso aqui é muito importante. E é onde você ganha realmente em consciência de tudo aí de desenvolvimento. Aqui tem uma parte mais assim, mais legalzinha, mais rápida, que é metas realizadas. Então, você vai olhar lá para as metas iniciais do seu mês e você vai marcar aqui o que você realmente realizou. Porque às vezes você realizou mais ou menos. Mas beleza, vamos olhar para isso? Por quê? Porque as pessoas esquecem, né, gente? A gente esquece de olhar o que a gente se comprometeu. Será que eu fiz mesmo? E aí, resumo financeiro, para lembrar, né? Quanto entrou, quanto gastou. Às vezes não precisa escrever no planner, mas bater o olho lá na sua planilha e ter esse número ali, tipo assim, não, realmente, esse mês entrou tanto, esse mês é isso aqui que eu tirei esse mês. Por quê? Importante saber isso. E os dias mais marcantes é mais para a gente realmente ter esse momento da gratidão. Passo a página tem o quê? Conquistas, aprendizados e gratidão. De certa forma, se eu fiz isso aqui, a revisão, o mapa mental, isso aqui já está claro para mim. Mas você pode escolher, faço um, faço outro, faço tudo. Por quê? Porque aqui, gente, sabe esses lições aprendidas que a gente tanto fala nas empresas? É isso aqui, só que isso aqui é seu. Ninguém te tira isso, né? E isso pode ser lição aprendida de trabalho, de profissional, de relacionamento, de qualquer coisa. Então, assim, na época, né, que a gente tinha mais o livre-arbítrio de ir e vir e etc., era mais fácil. Aí, o que eu fazia? Eu lembro que foi um aprendizado. Ir em coworkings uma vez por semana, por exemplo, para me gerar mais conexão, para eu estar, né, para eu sair do meu ambiente de trabalho de casa. Então, eu lembro que isso foi um aprendizado de um mês que eu nunca esqueci. Porque eu anotei, eu percebi que aquilo foi importante para mim e estava aqui. Então, as conquistas, porque às vezes a gente deixa passar, né? Muitas vezes a gente está focado só no que a gente não fez e fica lá se cobrando, se cobrando, se cobrando. Mas tudo bem a gente se cobrar e querer evoluir, mas também o que eu já conquistei? Isso aqui, obviamente, pode ter relação com seus projetos profissionais, com dinheiro, etc., mas também, consegui ler um livro, consegui, sei lá, emagrecer 2 quilos, né? Maravilhoso, então ótimo. Conquistas. O que você conquistou? E a gratidão aí para fechar com chave de ouro. Então, assim, essa revisão, ela, para mim, é uma das coisas mais importantes do planner, né? Que não tem nas outras ferramentas. Marília, não gosto de papel. Tem pavor, não vou usar, sou resistente. Escreve onde você pode fazer esse acompanhamento no Evernote, no OneNote, onde você faz essas anotações.
Mais uma vez, sugiro que faça no Planner, por quê? Porque quando você escreve é diferente de quando você digita e o Planner tem toda uma sequência. Então, aqui você consegue visualizar, né? Aquilo que eu falei, a gente vai fazer o planejamento anual, trimestral, mensal, semanal e diário. Depois a gente volta diário, semanal, mensal, trimestral e anual, tá? Então, ter isso aqui na sequência e esse registro, esse acompanhamento, faz com que a gente avance com muito mais consciência, com muito mais clareza das coisas, né? E aí a gente começa o próximo mês, então foi o que eu falei. Planejamento, 1 hora a mais na virada de mês para fazer a revisão mensal e para fazer o planejamento mensal. Então aqui beleza, fiz isso tudo esse mês. O que eu tinha? Aí eu faço assim, o que eu tinha colocado lá no trimestral? Porque no trimestral a gente joga algumas ideias, às vezes não está muito claro, mas a gente coloca algumas ideias lá. Então deixa eu resgatar essas ideias, porque depois eu já mudei, né? Muita coisa aconteceu e tal, tudo bem. Essa ideia ainda faz sentido? Eu quero puxar isso para esse mês? Ou não, né? Agora eu quero fazer outras coisas, vou jogar isso para outro mês, vou desistir também disso. Então, não quer dizer que tem que estar tudo sempre muito maravilhoso, que você não pode trocar, etc. Não, normal. A gente troca, mas aqui é um acompanhamento para você mesmo acompanhar as suas ideias, tá? Então, tem tudo aqui. E aí, para finalizar com chave de ouro, tem o famoso Habit Tracker, né, gente? Que, traduzindo, acompanhamento de hábitos. Então, o Habit Tracker, ele é a cereja do bolo, eu falo, sim. Por quê? Porque é quando a gente pega o mensal, o anual, o mensal, enfim, e traz para a unidade diária. Porque no final das contas, a gente está realizando tudo, é um dia de cada vez, não é? Então, se eu quero ler um livro, eu vou ler livro só domingo, vai ser mais complicado. Agora, se você cria o hábito da leitura e lê um pouquinho todo dia, é muito mais fácil, percebe? Então, nesse momento aqui do Habit Tracker, é o momento onde você vai realmente trazer esses seus objetivos que tem mais a ver com hábitos, com comportamentos, do que necessariamente com algo que você vai fazer um dia ou uma semana só, tá? Então, você vai pegar isso, trazer para a unidade diária e se perguntar o que eu me comprometo a fazer todos os dias e o que eu quero acompanhar todos os dias. E aí, quando você faz isso e você acompanha de fato, você tem o poder nas suas mãos de saber, estou progredindo ou não. E não, se não, por quê? E se sim, aí sim você fica muito mais motivado a continuar. Então, quando todo dia eu marco aqui, tipo assim, acordar cedo, né? Eu coloco a hora que eu quero acordar. E eu marco que eu acordei, eu estou o quê? Reforçando para mim, eu estou mostrando para mim mesma que eu consigo e que eu fiz e que eu vou fazer de novo, porque isso é importante para mim. Quando eu marco que eu fiz atividade física aqui, pelo menos 30 minutos, né? Todos os dias, e eu vou vendo, né? Olha só, eu estou criando uma constância, isso está acontecendo. Ou seja, você está mostrando para você mesmo que é possível, que você consegue e que tudo está acontecendo. Agora, leitura. Não li, tá difícil e tal. Aquele momento de chamar você para sua reunião particular com você e todos os seus eus, né? E perguntar, e aí, o que está acontecendo? Né? E aí você chama todos, tá, gente? Como diz o Augusto Cury, a reunião é a mesa redonda do eu. Então, chama o eu rebelde, chama o eu dramático, chama todos os eus que tem para chamar e conversa e fala assim, e aí, galera, o que nós vamos arrumar com isso aqui, né? E é basicamente isso que você tem que fazer, chamar a galera para conversar e entender, nós vamos manter, a gente quer ler mesmo ou não quer? Porque às vezes não quer, né? Às vezes tá mentindo aí, tá falando aí para ficar bonito no Habit Tracker e tal, mas não quer ler. Então, não quer ler, não vai ler. Então, deixa isso para lá. Ou então, não, Mari, isso é importante. Eu sei que você não quer ler, mas você tem que querer, entendeu? A gente vai conseguir, aos poucos, desenvolver isso. Então, o que nós vamos fazer? Coloca um trem bem ridículo, que aí você consegue. Se você conseguir um trem ridículo, aí você vai evoluindo aos poucos. Então, o que é ridículo para você, que você, tipo assim, não tem condições de falar que você não consegue? É ler o quê? 5 minutos por dia? 3 minutos? 1 minuto? O que é o mínimo quando você não está conseguindo nada, gente? Apela para o ridículo. E aí você faz, coloca lá no planner, lê 1 página por dia. Melhor que nada. Final de semana você vai ter lido 7. Pô, é ridículo? É ridículo. Mas você pelo menos começou. E aí, o que acontece? Quando você faz isso, você começa a criar esse sisteminha na sua mente, no seu corpo, de agora é hora de fazer isso.
E aí, quando você coloca isso, é muito mais fácil de você continuar. Então, eu sugiro sempre que vocês façam esse acompanhamento, sim. O acompanhamento, ele traz muita clareza, ele te ajuda muito a evoluir e ele te mostra para onde você está indo. Não é? Quando você está fazendo habit tracker, você não chega no final do mês e fala assim, nossa, é mesmo, esqueci de ler aquele livro, né? Nossa, esqueci completamente. Não, né, gente? Não li, tô sabendo, desisti, assim, eu não vou ler, entendeu? Então, por que você conversou lá com seus erros e você chegar à conclusão que não vai dar para ler? Mas, se você quiser, se isso for importante para você, você tem que se comprometer de fato. Então, o Habit Tracker, ele te mostra a realidade nua e crua e ele te ajuda, né? O Planner, no final das contas, eu sempre brinco que ele é o seu melhor amigo, porque ele, né, ele não vai te julgar ao mesmo tempo que ele vai te entregar. Então, ele vai te ajudar a alcançar os objetivos, mas ele vai te mostrar a realidade. Ou seja, você está fazendo? Tá aqui, ó. Você falou que você ia fazer? Você falou que você fez? Não fiz. Mas, né, também, como é que é? Então, você consegue acompanhar. Então, é muito melhor, né? O Planner, ele realmente te ajuda. Eu falo que muitas pessoas têm resistência porque não querem ver a realidade. E aí, eu jogo né, para vocês. Será que não ver a realidade é melhor? É o melhor caminho? O Planner não é para ser bonito para ninguém, é para ele ser funcional para você. Assim como qualquer outra ferramenta de gestão do tempo e produtividade. Então, se você está correndo disso porque você não está querendo ver a realidade, tem algum problema aí, tá? Então, Marília, estou num momento difícil, estou com depressão, estou com, sei lá, qualquer coisa. Beleza, às vezes vai ser um momento que você não vai querer estar ali com o Planner, mas se você quiser começar a evoluir um pouquinho, coloca pouca coisa, gente. Não precisa preencher tudo, não precisa colocar que vai, né, alcançar tudo do mundo aí em um mês, não, em um dia, uma semana. Não, vai aos poucos. Se você quer começar, comece aos poucos, beleza? O Planner, ele é o seu amigo, ele é o registro de tudo que está acontecendo na sua vida, ele é a forma como você vai enxergar como as coisas vão acontecer. E é por isso que eu considero ele uma ferramenta incrível e de muito potencial para trazer consciência e melhores escolhas para a vida de vocês. Ok? Deixa eu ver aqui que eu vi perguntinha aqui. Quando entra o bebê na rotina? Aí o bicho pega, né? Mães de plantão, gente, sério, eu admiro e honro muito mães empreendedoras. É o nível mais hard que pode existir nessa vida. Eu, como consultora de gestão do tempo e produtividade, posso falar que isso é verdade. Rodrigo, a gente já está encerrando. Muito obrigada pela presença. Mas foi isso, né, que eu queria passar aí para vocês. Eu acho que deu para vocês pegarem muito conteúdo que eu passo aí nos meus cursos. Tirar muitas dúvidas. Sobre essa última pergunta, é realmente começar a entender esse ritmo, essa rotina e até onde você consegue ir. Porque muitas vezes vai ser difícil mesmo, você vai ter que abrir uma estação, né? Ou realmente começar a falar não para outras coisas, tá, gente? Então, sobre essa questão aí de bebê, de recém-nascido, complexo, tem que olhar para isso com mais carinho, tá? A gente está falando aqui de uma rotina um pouco mais normal, mas eu tiro meu chapéu para mães empreendedoras. Como transformar o quadro dos sonhos e trazê-lo para o Planner? Tá. Como eu falei lá no começo, esse início é para a gente conectar com os nossos desejos. Então, ali a gente está colocando desejo. O que eu gostaria para as minhas áreas, tá, da vida? Eu gostaria... Vi no mapa, na roda da vida, eu vi o meu diagnóstico. E aí eu projetei, quero melhorar essa área, quero melhorar tal coisa. Aí isso vira desejo. No mapa dos sonhos, você escreve esses desejos para cada área. É muito legal. Aí, o que você faz? Quando você olha os seus desejos, você tem que começar a colocar prioridade e metas. Então, os desejos têm que virar objetivos. Eles têm que virar, tipo assim, beleza, preciso melhorar aqui minha saúde, né? Não tô fazendo atividade física já tem um tempão, não tô me alimentando muito bem, essa pandemia aí, a desculpa da pandemia já vai fazer 1 ano e meio, então tá meio na hora aí, já deu, né? Então, beleza, então o que eu vou fazer? Qual que é o meu objetivo? Por onde que eu vou começar? Eu vou começar com 30 minutos de atividade física por dia? Eu vou começar tirando, sei lá, bebendo um dia na semana só?
Não sei. Você que vai saber o que isso significa para você. Mas isso tem que entrar na sua rotina de alguma forma. Como um projeto, pode ser assim, meta, né? Iniciar atividade física, fechar um pacote e ir, né? E frequentar, não é só fechar. Nisso. E aí você pode colocar isso no seu habit tracker, se for um hábito. Ou você pode já desenhar também dentro do seu planejamento semanal ideal, tá? Então, você tem que inserir isso dentro da sua rotina. Esses objetivos, esses desejos têm que virar objetivos, metas aí para o mês, para a semana e entrar dentro não, né? Mas entrar na sua rotina mesmo, beleza? Bom, pessoal, agradeço a presença de todos, espero que tenham gostado, que tenha sido, né, aí um divisor de águas para vocês, que agora vocês entendam por que esse planner é maravilhoso, né? Tem minha metodologia, eu fiz a triagem mesmo dele, eu melhoro ele todos os anos para colocar ainda alguma coisinha a mais que eu tenho lá no final do planner, para quem comprou o planner, tem uns detalhezinhos desse ano que eu acrescentei, além da revisão do ano e das metas, a gente colocou ali para vocês saberem um pouco mais sobre as fases da lua, tem alguns controles que aí dá para mulherada e até os homens, inclusive, recomendo, viu, Copoli, quando estiver namorando, colocar menstruação da companheira. Ó, que ótimo, para você saber, gente, isso é riqueza de informação. Então, coloca o acompanhamento mensal. Eu já caí nesse conto, tá? Super importante, gente, fica a dica. Então, tem como fazer o acompanhamento aqui. E tem o planejamento alimentar também. Então, eu fiz de forma bem resumida, mas a ajuda tem para cada mês, para cada semana, você colocar café da manhã, almoço, lanche e janta. Então, para quando a gente está planejando ser mais eficiente, até nas compras ou na própria dieta, enfim, quiser resumir, simplificar, tem aqui. E no final tem algumas folhas, mas poucas para escrita, porque o objetivo dele não é ser um caderno, tá? O objetivo dele é ser um planner. Então, é isso. Só de curiosidade, né? Hoje, o meu grande parceiro que faz aí, imprime os meus planners e faz isso virar realidade é o Guilherme, que também é associado das Seminas. Então, graças a Deus, né, Elisa? A Elisa me ajuda demais também, maravilhosa. Ela também faz isso acontecer. E aí, é isso. Quem quiser comprar tem planner semestral. Todo ano eu vendo o anual, que vai vir desde janeiro até dezembro. E agora, no meio do ano, para quem chegou novo, né, quem não conhecia e tudo, e está decidido agora vai se organizar, o planner vai ser seu amigo, tem para vender aí o semestral, né, de julho a dezembro. E a gente fez na parceria maravilhosa das Seminas, que essa Seminas é uma mãe, né, não, Copoli? A gente vai sortear um planner semestral aí, que a Elisa me pediu, então vai rolar o sorteio. Vocês estão me ouvindo? Eu achei que eu ia ganhar, agora já era. Por quê? Porque tem sorteio. Vamos lá, gente. Vocês estão vendo a minha tela aí? Estamos. Então, vamos lá. Coloquei para sortear um nome só. Carolina Leão, nossa associada. Deixa eu ver se ela tá no... Tá aqui. Ah, ela não tá aqui. Mas não tem problema, eu passo para ela bonitinho. Pessoal, nossa, Má, eu queria falar também, cara. Eu adorei. Eu já conhecia muitas das dicas e já uso muitas das dicas, mas assim, só parabenizar mesmo. Foi maravilhoso o encontro, viu? Eu tô vendo a Cláudia aí, Cláudia. Gente, eu tô aqui, tava torcendo para ganhar, viu, Marília? Já te falo isso. Eu queria ter feito até um complô para ver se eu ganhava esse planner. Adorei as dicas, anotei 4 que eu já vou aplicar. Às vezes, eu não sei se cada um de vocês, às vezes, se perde nessa rotina 220. Então, assim, já deixei umas dicas especiais aí de Google Agenda para compromisso, que eu já faço tudo ali e me perco. Planner para planejamento. Então, quero já também até garantir o meu planner aí com você. Infelizmente, não fui aí essa ganhadora, mas feliz quem foi. Gente, amei, adoro mulheres coordenando informações maravilhosas e trazendo isso aí para a gente conseguir melhorar o nosso dia a dia e também a nossa produtividade, que eu acho que esse é o foco, né? A gente trazer mais resultados
com mais produtividade, menos tempo, né? Um tempo maior de qualidade. E o que eu achei muito legal, que eu passei mal de rir aqui, é que você deu esse olhar especial. Gente, se você é um rapazinho que tem uma mulher do lado, né? Então saiba aí dos dias da lua. Marília, realmente parabéns, viu? Por você estar aí contribuindo para o melhor. Eu já quero o meu, então já deixei aí, já vou encomendar com a Elisa. Pessoal, associados, muito obrigada também por estarem aqui até agora. Tenho certeza que vocês também aí aprenderam muito. Não sei se vocês são os loucos que escrevem, eu fui escrevendo várias coisas aqui. Quem quiser compartilhar, falar alguma coisa também, fique à vontade. Marília, só quero agradecer mais uma vez, tá? Foi um prazer. Fiquei muito feliz que aquela nossa reunião, né, deu como resultado esse aulão, porque, igual eu falei, a gente estava conversando, eu falei assim, acho que só workshop, palestra, as pessoas já estão cansadas. Então, quando você efetivamente, ao invés de você dar uma palestra, você falar assim, você literalmente você desenhou e mapeou, gente, vamos trabalhar dessas formas com esse tipo de ferramenta, não necessariamente com a mesma ferramenta, mas o que eu falo assim, em resumo, né, você saber assim, olha, quais são as tarefas que você tem que fazer, como você organiza esse compromisso na sua agenda, e talvez os pequenas minúcias de cada uma delas, como que você, usar uma outra ferramenta diferente para estar com isso assim de forma assim de tempo real que você acompanhe. E aí você vai conseguir realmente medir, né? Então, eu até, por exemplo, quando eu faço consultoria, geralmente é por hora, então até o timesheet eu uso. Então, o cliente vai lá e fala, ó, a hora que eu parei por conta foi isso. Então, parou, destrava também. Então, eu acho que é muito bacana, acho que agregou bastante a todos aí. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigada. Obrigada, pessoal. Feliz. Gente, boa noite a todos aí. Até faço o convite também para vocês adquirirem o planner aí da Marília, porque realmente eu tenho certeza que vai fazer diferença no nosso resultado, também na nossa produtividade. Boa noite, Maxwell, Marília, Elisa, maravilhosa, Flávia, Copoli, meu parceiro de negócio, Ana Carolina, André, Humberto, Fernanda e Margarete, Monique e Bicalho. Gente, boa noite para vocês. Cláudia. Pode falar. Quem tiver interesse, tá, pessoal? Eu faço parcerias para empresas para a gente fazer os planners com a capa da empresa, mas tem um mínimo de 40 unidades de pedido, tá? Então, para ter, é possível ter aí o planner, dentro dele fica, né, o conteúdo todo da Organização Sincera, internamente não tem alteração, mas a capa pode ser feita. Então, quem tiver interesse, a gente também trabalha com isso, além de cursos empresariais, né, André? Cursos empresariais de gestão do tempo, de trabalho remoto, enfim. Então, a gente pode levar aí para capacitar a sua empresa nesse sentido também. Meu Instagram é @organizacão.sincera, Organização Sincera, e meu LinkedIn é Marília Teixeira Cordeiro. Beleza? Super recomendo, viu? Super recomendo. Nós fizemos há pouquinho, né, Marília? Tem pouco tempo que nós fizemos aí a equipe toda aí dos hotéis aqui da Tru, e foi muito bom, assim, um conteúdo excelente, a grande dificuldade, e foi um preparatório, né, o que a gente entendeu junto com a nossa rede de recursos humanos, que era o primeiro passo de uma capacitação, de uma turma de liderança, porque sem isso, sem uma organização de tempo, sem saber fazer, né, controlar e gerir seu tempo com agenda, com planner, com tudo, não adianta a gente entrar com outros conteúdos que não ia ser eficaz. Então foi muito bom, foi muito legal, a gente avalia aí a performance do pessoal que tem melhorado, e como eu falei no comecinho, a gente fala assim, vamos te colocar para fazer o workshop da Marília de novo, hein? Isso aí, muito bom, André. Obrigada pelo feedback. Obrigada, pessoal, pela presença. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.